e de como ele voltou dos mortos, ressuscitado como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. A história dos discípulos a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Marcos fala sobre eles de forma abreviada, em apenas 2 versículos. Marcos 16, versículo 12 e 13. A palavra Emaús vem da expressão hebraica Hamat, que significa fonte de águas quentes, e era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíram. O contexto da história todos nós já sabemos. Jesus tinha sido crucificado e já se passavam 3 dias desde a sua morte. Ele então ressuscita e se encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto caminhavam. Jesus os questiona acerca do que eles estavam discutindo e percebe que eles estavam tristes e decepcionados. Ao analisarmos o texto de forma detalhada, encontramos as 5 razões da decepção e tristeza daqueles 2 homens. E é sobre isso que vamos falar.
A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus confirma isso no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, após se encontrar com ele e com os 11. Vimos acima que Emaús significa fonte de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. Sabe o que isso significa? Eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de águas vivas, por outras fontes. Eles estavam saindo de um lugar de paz, porque não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. Nós, muitas vezes, agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, abandonamos o lugar onde deveríamos guardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho, simplesmente porque não cremos. Eles andavam com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, dar vista ao cego, fazer paralítico andar, perdoar os pecados, realizar todo tipo de sinais de maravilha. Viram eles pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. Sabe por quê? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A falta de fé impediu que eles reconhecessem. Estavam tristes no verso 17. Eles viam Jesus como profeta, mas não como Messias no verso 19. Muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, ou até já presenciaram ele realizar curas, sinais na vida dos outros, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda estão incrédulos, estão tristes. Ainda não veem Jesus como ele realmente é, como Senhor e Salvador, ou seja, ainda não o conhecem. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstraram que, além de não o conhecerem, também não se conheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados deles e de toda a humanidade. João Calvino disse certa vez o seguinte: nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Muitas vezes nosso maior erro é não conhecer realmente como nós somos. Nós somos pecadores, falhos e não temos nenhum mérito em nós mesmos. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel.
aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição à nação romana. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles, o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas eles estavam com os olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ao dizer, e hoje é o terceiro dia que tudo aconteceu, e eles demonstraram que não criam no sobrenatural de Deus. E os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no terceiro dia, ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. Isso tudo os deixava decepcionados, e essa mesma atitude o repete em nossos dias. Existem pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a resolução de seus problemas, querem restaurar seu casamento, querem cura para suas doenças físicas e da alma, querem uma casa, um carro, querem resolver seus problemas financeiros, querem a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção, e ainda querem do jeito que eles imaginam, e como se não bastasse, não creem no sobrenatural de Deus. Estando à mesa, tomando pão, o abençoou. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Em algumas versões, Jesus os chama de nécios, que significa tolo ou sem discernimento. Apesar de conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiam entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles e eles não estavam entendendo, não estavam discernindo. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia, mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto? Não conseguem discernir e estão totalmente apáticos, mesmo presenciando os sinais proféticos, se cumprindo a cada dia e continuam sem entender. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos. Eles lembraram dos momentos em que presenciaram, onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Mateus 14:19 descreve o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão. Tendo mandado às multidões que se inclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos às multidões. Isto é muito profundo. Jesus tomou o pão e o abençoou, o partiu e entregou aos discípulos. E estes que alimentaram a multidão, ele deixou bem claro que para nós reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixarmos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. Outra coisa que me chama a atenção nessa história
é que esses dois homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota e de reconhecer a Jesus porque tiveram 3 atitudes. Primeiro, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Precisamos convidar o Mestre a entrar em nossos corações verdadeiramente. Segundo, deixaram ele assumir a posição de anfitrião a celebrar a ceia. Após ele entrar, devemos permitir que ele faça a obra de que necessitamos para sermos vasos revestidos. Terceiro, voltaram para Jerusalém correndo. A cada deslizar, a cada fraquejar, devemos correr de volta para os braços de nosso Senhor Jesus Cristo, onde é um lugar de paz. Acordem! Irmãos, acordem! O quê? Irmão, Tiago, ele se foi! E isso partiu! Levantem! Onde ele está? Vejam bem, acordem! Aonde ele foi? Yeshua! 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 Vamos! Yeshua! Irmãos, eu vou preparar um lugar para vocês. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todos os povos. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E saibam que eu sempre estarei com vocês. Sempre. Senhor.
Isso é ok. 1, 2, 3, ok. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia? Não, de novo. Agem, tu falou. É o quê? É agem. Ai, toda hora eu vou errar. Não é ajam, não, é agem. Estão fazendo aí, gente? É um pipizinho. Segura o pipi. Tá muito barulho aí fora, né? Não tem jeito. A hora que você quiser. Eu tô pensando que tá botando o negócio aí. Vai. Quer iniciar de novo não, pra não cortar? Eu vou contar de 1 até 3. Não se preocupa que eu corto tudinho. Peraí. 1, 2, 3. Aqueles 2 homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição. Feliz